não era uma mensagem que agradava o povo, né? Vou minha câmera mais para cá, não, mais para cá. Não era uma mensagem que agradava o povo, porque era uma mensagem de repreensão, porque o povo estava afastado, cometendo pecados que entristecia muito o coração de Deus, trocando Deus por ídolos, adorações vazias, todo tipo de crueldade, de injustiça estava acontecendo na terra de Judá. E Jeremias profetizou para o reino de Judá, e, era assim, quase no finalzinho do que o reino foi ali, né, que a gente fala que foi cortado o reino de Judá, porque ele avisava que o povo da Babilônia ia levar eles para o cativeiro se eles não parassem de fazer o que eles estavam fazendo. Mas o povo não deu bola, continuou fazendo tudo conforme sempre foi, né? Como a gente vê, às vezes, em outras passagens bíblicas, em outros livros, o povo continuou fazendo aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. O que aconteceu é que em 536, aí foram levados. Começou a deportação do povo, o povo de Deus, ali a tribo do sul, né? Porque não sei se vocês, alguns já estudaram essa parte, que o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul ficou para Judá e mais uma tribo, e as outras 10 tribos ficou sendo o reino do norte, continuou sendo chamado de Israel, e o reino do sul ficou sendo chamado de Judá, da onde nasceu Jesus, o Salvador, e aonde reinava a tribo, a linhagem de Davi. Ficou sempre sendo os filhos de Davi que, que se tornava rei, agora quando o pai morria, e assim foi até que o último rei aqui, quando eles foram para a Babilônia, então o reino de Judá foi cortado, como uma árvore é cortada no tronco, assim, né? E fica só aquela raiz lá. Por que ficou só uma raiz lá? Porque um dia vai sair, como diz lá no profeta Isaías, um dia vai sair um rebento, que é quando você vê uma árvore assim, que só tem o tronco dela, e de repente, do nada, muito tempo ela está seca ali, e aí brota, sai um broto assim, do lado da árvore, e, e há essa promessa de Deus que um rebento vai nascer da raiz de Davi, porque ele vai reinar sobre as nações. De quem que ele está falando? De Jesus. Então, isso, nosso Salvador. Glória a Deus, né? Isso mesmo. Então, aí o que vai acontecer? Esse reino, ele foi cortado aqui, né, quando Jeremias avisava, Isaías avisava, mas não adiantou. O povo em 536 foi realmente levado, né, os melhores homens, os príncipes, aqueles que tinham profissões importantes, que sabia, o rei Nabucodonosor, ele levou para a Babilônia aqueles homens que ele sabia que ia ser importante para eles no palácio, que ia servir como Neemias, ele era copeiro, né? Só que lá na frente, lá quando já eram os persas, né? Mas esses homens foram levados para ser copeiro, para ser todos os sábios que tinham lá na terra de Judá, que ia servir para alguma coisa, eles levaram embora, bem como assim levaram todas as riquezas, despojaram tudo o que tinha de bom, né? Entraram no templo de Deus, destruíram, levaram os utensílios do templo, e, e assim foi. A terra de Judá e Israel já estava, né?
porque antes disso, no Reino do Norte, a Assíria, lembra aquele povo que o Jonas não queria ir lá profetizar para eles em Nínive? Nínive era a capital da Assíria, e a Síria já tinha levado, já tinha entrado no Reino do Norte, despatriado o povo, invadido. Então, o Reino do Norte já estava em decadência, desde 722 a.C. Aí, em 536, que foi anos depois, acontece isso com Judá. Foi avisado, a gente vê que uma coisa que eu sempre lembro para falar, às vezes, para minhas filhas e para as pessoas, é que Deus, ele sempre avisa antes dele fazer alguma coisa. Ele nunca fez coisas assim para pegar as pessoas de surpresa. Por isso que nós temos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela serve de aviso para a gente. Se a gente proceder conforme a vontade de Deus, você vai ter bênção. Se você quer, né, confrontar Deus, se você quer fazer conforme você quer, você vai receber a repreensão. Mas Deus nunca chega do nada assim e vai fazer uma surpresa sem você saber por que você tá acontecendo aquilo com você. Então, na Bíblia, a gente vai encontrar, né? A gente vai falar, e hoje, como a gente sabe, né, que Deus está avisando a gente de alguma coisa? Hoje é melhor do que na época dos profetas, porque hoje tudo está escrito. Nós temos na Bíblia tudo que nós precisamos para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, a ponto de que você erra se você quiser, né? Apesar de que nós somos pecadores, nós vamos errar, sim. Muitas vezes nós vamos errar, mas tem coisas que a gente vai sendo reincidente, né? Vai fazendo as mesmas coisas sempre, enquanto Deus vai avisando, que é o caso do povo de Judá. Eles faziam, erravam, e o profeta ia lá, os profetas avisavam e eles continuavam. Então, nós vimos que o Jeremias, ah, ele profetizou até o tempo que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, né? Lá ele chegou a experimentar esse pedaço amargo da vida do povo. Então, quando você está num lugar de pessoas que estão desobedecendo a Deus, às vezes é muito importante, a gente pensa assim, por que eu devo pregar o evangelho? Bom, primeiro porque é um mandamento do próprio Jesus, né? Ele falou, ide e fazer discípulo de todas as nações, ele quer e foi assim que o evangelho chegou em nós, e nós aceitamos a Cristo e estamos aqui, né? Então, ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é um dos motivos. Outro motivo é porque quando você prega o evangelho, quando você fala do amor de Deus para as pessoas, você vai estar transformando inimigos em amigos. Você está transformando pessoas que quando o evangelho chega no coração das pessoas, elas mudam de atitude. Se elas deixarem o Espírito Santo trabalhar, o que elas faziam de errado, elas vão passar a não ter mais prazer. Não vou dizer assim, nunca mais elas vão errar, porque a gente é pecador, mas elas não vão ter mais prazer no pecado, e quando elas pecam, elas vão querer, vão se arrepender, vão tentar consertar aquilo na vida delas, porque elas têm o Espírito Santo habitando no coração delas. Então, a palavra que os profetas levavam, se eles tivessem ouvido, ia servir para eles de, assim, de mudança de atitude, e o coitado do Jeremias não ia sofrer tanto, igual ele sofre aqui, que esse livro de lamentações é as lamentações, é o choro do profeta, porque tudo que ele falou, tudo que ele avisou não foi ouvido. Não é duro isso?
quando a gente prega o evangelho, fala de Jesus para as pessoas, fala que Jesus está voltando, os sinais estão todos aí, né? Eu ensinei escatologia, agora parece que está acontecendo tanta coisa, né? Que parece que Deus está mostrando para a gente ficar atento, né? Mas às vezes tem pessoas que não estão nem aí, não liga, não liga. E quando a repreensão, o castigo vem, quem às vezes acredita e está obediente, acaba resbalando na gente também. Porque vocês sabem que quando eles foram deportados para a Babilônia, alguns profetas foram juntos. Aí você fala, mas coitado dos profetas, eles sofreram aqui, né? Como Ezequiel foi junto, Jeremias. Aí você fala, mas por que, sendo que eles serviram a Deus e eles foram para lá? Era uma amostra que Deus tinha do amor dele para aquele povo, que mesmo na desobediência, Deus não cortou o relacionamento com eles e ainda envia alguém para profetizar no meio deles e manter o relacionamento, contato, falando. Deus ainda falava e levava mensagem para aquele povo. Então, nós vamos ver, que nós vimos já no livro nós já estudamos o livro de Jeremias, né? Importante vocês lerem. Eu não sei se eu já coloquei, acho que eu não coloquei, né, ainda o esboço do livro de Jeremias, mas eu vou ver se eu lembro amanhã de fazer isso, tá bom? Vamos ver agora Lamentações, de Jeremias. É um livro que a gente às vezes não lê, mas tem versículos tão lindos aqui nesse livro de Lamentações. Qual era o panorama? O panorama é que Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Tudo aquilo que Jeremias falou lá atrás, todas as admoestações, tudo aquilo que ele falou trazia de mensagem da parte de Deus, falando: olha, vai acontecer isso. Então, agora é tarde demais, né? Deus cumpriu o que ele prometeu. Então, na palavra, a gente vê quando a gente estuda profetas, uma coisa a gente aprende, que tudo que Deus promete na Bíblia, na palavra, como na época dos profetas, se cumpriu. Tudo que ele foi profetizado no passado, tudo que era para os tempos que já se passaram, foram cumpridas. Então, se cumpriu todas as profecias do passado, podemos ficar certo de que essas profecias que ainda faltam ser cumpridas, elas vão se cumprir. Cada palavra dita não vai cair por terra. Então, nós podemos acreditar tanto nas boas, né? Porque tem profecias para se cumprir que são maravilhosas sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o arrebatamento, mas também tem promessas de juízo de Deus. Então nós temos que pensar nisso, não os que são salvos, os que aceitaram a Cristo como Salvador, a gente tem que se alegrar que nós fomos libertos dessas coisas, mas ao mesmo tempo a gente pensar nas pessoas que nós amamos e que a gente conhece, que é responsabilidade nossa de alertar. Aí você fala, mas o Jeremias alertou, não adiantou nada. Mas isso não cabe a nós. Muitas pessoas ouviram o Jeremias sim. Numa multidão de pessoas, alguém vai ouvir, alguém vai obedecer à voz de Deus, e não cabe a nós saber quem vai ser. Cabe a nós levar a mensagem, né? Assim como o profeta levava a mensagem de Deus para o povo, ele recebia da parte de Deus, né? Nós tomamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós vamos falar para as pessoas, né? De uma certa forma, é como se a gente fosse profetas de Deus nesse tempo. Então, aqui o panorama que a gente vê é que tudo que Jeremias falou, que Isaías falou,
se cumpriu. O povo já está lá no cativeiro, já foram levados cativos, né? E Jeremias não suporta ver a desgraça do povo. Como Jeremias, ele amava o povo. Uma das, assim, das características que eu admiro no profeta Jeremias era o amor que ele tinha na nação dele, no povo dele. Ele tinha um amor naquele povo, porque ele sofre muito, e por isso que a pregação dele é sofrida, porque ele quer que o povo se arrependa. E quando agora que ele está vendo que se cumpriu tudo, que o povo não se arrependeu, ele não suporta ver isso. Então, em meio ao caos, ainda há esperança, porque Deus vai dar promessas aqui para ele. Deus mostra que mesmo que eles estejam sendo corrigidos, mas Deus ainda vai tratar com eles ainda com amor e bondade, porque Deus é bom. E quando Deus corrige, é porque Ele ama. A Bíblia fala sobre correção como um ato de amor. Quando você corrige seu filho, é porque você não quer que ele se dê mal, se dê mal. Quando você corrige, às vezes dói mais em você do que na criança, quando você vai fazer uma disciplinar ou um adulto, você tem que falar algumas coisas que é dura para eles, é, você fica também doído com aquilo, mas é importante, a disciplina é um ato de amor, porque quando você disciplina alguém, você também sofre com aquilo ali, você fica triste, mas quando aquela pessoa obedece, é bênção para a vida dela. Quando ela se rebela, todas as coisas que tá na palavra de Deus vai se cumprir, se for uma coisa baseada na palavra de Deus, né? Então, é, isso alegra o coração da gente saber que Deus corrige aquele que ama, mas ele também restaura aqueles que se arrependem. Então, aqui em meio todo aquele caos que virou, né? Você já imaginou? Eu vou falar mais ou menos o que aconteceu aqui. Eles destruíram o templo de Deus, eles levaram todas aquelas peças, aquelas coisas que os utensílios que eram usados para adoração a Deus. A terra, os muros foram queimados, derrubados. Então, Jerusalém, Jerusalém ficou, olha, ficou horrível naquela época. E, do outro lado, esse povo está lá numa terra estranha. Eles foram levados para a Babilônia, longe da terra deles, numa terra estranha. Tem um salmo que eu não lembro o número, esses dias mesmo eu estava lendo ele, que quando Quebar é um rio que tem na Babilônia, é um rio importante na Babilônia. Então o povo chegou, né, os deportados, e eles estavam às margens do rio Quebar. Então o povo da Babilônia, porque eles levaram, né, os músicos, pessoas que tocavam instrumento, levaram tudo para a Babilônia, para servir lá o rei. Então, o Salmo fala que às margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, o povo pedia que eles entoassem um cântico de Sião. E eles diziam assim: como podemos entoar um cântico, um cântico de Deus em terra estranha? Eles não conseguiam cantar, e aí não tinha alegria mais no coração, e eles falavam, canta um cântico aí lá da terra de vocês, e eles só sabiam cantar o quê? Adoração, né? E como ele falou, como nós íamos cantar um cântico, né, um louvor de Deus em terra estranha? Então, muitas pessoas que estavam lá, a gente viu que eram pessoas que amavam a Deus, mas a desobediência dos outros resbalou neles. Mas Deus protegeu aquele povo. É isso que a gente tem que ver. E mesmo em situação difícil,
que a gente é submetido, Deus protege a gente em meio ao caos, Deus protege aqueles que amam a Ele. Vamos passar então, Daniel. Estou falando muito hoje. Lamentações aqui. É, olha aqui a situação que ficou depois, né, que ocorreu essa invasão da Babilônia. Crianças morrendo de fome nas ruas. Hoje a gente está vivendo, a gente não está vivendo, né, mas a gente está recebendo notícias dessa. Tem outras guerras, mas a guerra de Israel com o Irã é uma coisa que amedronta, chama a atenção do mundo inteiro, né? E a gente está vendo isso já, povos passando fome, necessidades por causa de guerras. Vamos olhar aqui no capítulo 2 de Lamentações, o 11, 12 e o 19, conforme está aqui, Daniel. Olha lá, já se consumiram os meus olhos com as minhas lágrimas. Isso aqui é o profeta falando, né? Por isso que Jeremias foi chamado de profeta chorão. Ele chorava muito. Turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra. Ele era bem dramático, né? Por causa do quebrantamento da filha do meu povo, que é Sião, que é Jerusalém. Pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Então, pode passar. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas: onde está o trigo e o vinho, né? Eles estão passando fome. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então ele continuava ali, né, falando sobre isso. Olha que tristeza que o povo passou. É o que acontece num cenário de guerra, gente. Um cenário de guerra, depois que passa uma guerra, não tem pobre, não tem rico, é, quem tem dinheiro não tem o que comprar, é muito triste mesmo. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o reparte. Então, o cenário que ficou em Jerusalém era que crianças estavam morrendo de fome, nem as mães tinham leite mais para dar de mamar, porque elas também não estavam se alimentando. Aí, olha, agora a coisa mais terrível que eu acho disso daqui capítulo 2 e versículo 20. A gente não quer nem acreditar, eu não sei se vocês já leram esse livro, vocês conhecem essa passagem. Vê ao Senhor e considera a quem fizeste assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmo, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta. Então, 4:10 agora. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Quando fala da filha do meu povo, está falando de Jerusalém, de Sião. Você já imaginou que coisa mais terrível? Aí eu não posso nem pensar num negócio desse. Que eles estavam comendo as crianças, né? Muito triste. É o livro mais triste do Antigo Testamento. Daniel colocou aqui, muito triste, né?
E aí, o que acontece? O lamento profético após a queda de Jerusalém. Então, aqui é por isso que Jeremias chora. Você já pensou? Não tinha comida, nem para as crianças passando fome e as mães comendo seus próprios filhos. É até difícil falar uma coisa dessa, né? Vamos ver o 2, 5 e 6. Olha lá. Tornou-se o Senhor como um inimigo, devorou a Israel, devorou a todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Por isso chama lamentações. E arrancou o seu tabernáculo com violência, como se fosse o de uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a festa solene o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote, porque o rei, tanto o rei como o sacerdote, eles estavam completamente afastados, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, ali não tinha mais sacerdote, não tinha mais aquelas festas solenes, onde eles adoravam a Deus junto no templo. Todas essas coisas acabou. Acabou por que será que acabou? Por causa deles mesmos, né? Então, aqui está dizendo o Senhor como inimigo pessoal. 2:5. Tornou-se o Senhor como um inimigo. Então, quer dizer, por que aqui está referindo-se a Deus, o Senhor, como inimigo? Porque era o inimigo que entrava lá e que fazia guerra, e quem levou todas aquelas coisas foi o rei Nabucodonosor. Mas quem permitiu que tudo isso acontecesse foi Deus, por causa da crueldade, das coisas ruins que o próprio povo estava fazendo. Então, a única forma de tratar eles foram levados na Babilônia, 70 anos de cativeiro na Babilônia, era para tratar aquele povo, para aquele povo se aproximar mais de Deus, para eles serem tratados lá. Aí o Senhor acabou com a solenidade, né? No 2:6 fala que acabou tudo, né? As festas, o sábado, ó, o tabernáculo foi arrancado, as festas solenes que tinham, e sábado que eles tiravam para adorar a Deus, tudo isso Deus rejeitou, porque você lembra que desde lá do profeta Jeremias, Isaías, que a gente estudou, Isaías falou assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Então, eram adorações vazias, religiosidade vazias mesmo, só um ritual, mas o relacionamento com Deus o povo não tinha. Estavam todos afastados de Deus, profanando as coisas de Deus. Então Deus não suportou isso, e Deus permitiu que a Babilônia fosse uma vara que corrigisse o povo dele. Tá? Aí, como sempre, as misericórdias do Senhor, esse versículo é um versículo que a gente gosta de falar, né? As misericórdias do Senhor, elas se renovam. Vamos ver primeiro aqui em cima, né? Conforto e ânimo. Então, Deus é tão maravilhoso que mesmo quando Ele corrige, Ele sempre tem uma palavra de ânimo, e Ele sempre tem a misericórdia dele, que você pode esperar. Que depois que ele corrige, depois ele vem e ele trata com misericórdia, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A gente já viu isso em muitas passagens bíblicas, né? Vamos ver o conforto e ânimo, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Esse versículo aí, grifa na sua Bíblia, esses dois, ó, e novas são a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Esse daí, risca na sua Bíblia esses dois versículos. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A gente pensa que é muita coisa, mas olha, mesmo quando a gente faz um monte de coisa, ainda aquilo que a gente faz não é capaz de pagar, como é que fala, de contribuir nem um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós, daquilo que Deus tem feito por nós. Então, não é o fato de eu ser boazinha, não é porque você é bom, nem eu sou boa, muito menos. Nós somos pecadores, nós somos teimosos, às vezes a gente fala, eu não sou como esse povo de Israel, né? Tem gente que né, fala mal, o antissemitismo tem crescido no mundo, ódio aos judeus, né? E, e tudo isso daí vai ter consequência para quem tem esse tipo de atitude, mas porque assim, Deus vê o erro do povo dele. Não pensa que Israel, nós temos um pai maravilhoso, né, irmão? Então, olha, não pensa que o povo lá são tudo santos, são tudo perfeito, porque eles são o povo de Deus. Que vocês, nós temos que entender é que eles são o povo de Deus porque Deus escolheu esse povo para dele nascer o Redentor e Deus tem misericórdia deles, mesmo que eles cometeram muitos erros, Deus corrigiu, ainda tem muitos que já se converteram, mas ainda tem muitos que ainda não se converteram, mas mesmo assim, Deus ainda vai tratar com o povo dele, por quê? Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E ela é a causa de Deus não ter consumido aquele povo. E não vai consumir, porque Deus, ainda que muitas linhas de pensamento fala que Deus não trata, mas Israel já foi deixado para lá, agora Deus só está cuidando da igreja. Não é verdade, gente. Deus amou o mundo de tal maneira e deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Só que Deus, ele tem ainda um tratado com aquele povo, né? A gente viu as 70 semanas de Daniel, que a última semana vai ser a semana que Deus vai trabalhar ali com o povo de Israel e muitos vão se converter. E muitos têm lá, né, que ainda já aceitou Jesus, ainda tem já tem um número de judeus que aceitaram Jesus, outros não. Mas como a gente crê na misericórdia de Deus, a gente vê que a misericórdia de Deus é a causa. Aqui nesse versículo, nesse caso, eles estão falando com o povo de Deus, exatamente com Israel lá. Então, se a gente trouxer hoje, ainda não para nós, mas para eles lá, essa guerra que está acontecendo lá, olha, Deus tem livrado muito eles. Quantos mísseis balísticos entrou dentro do território de Israel e quantos foram interceptados? Aí você fala, mas eles criaram lá uma tecnologia, Deus dá muita sabedoria para esse povo. Deus tem dado a eles muito, um país pequeno, talvez tamanho de um dos nossos estados aqui do Brasil, que renasceu faz 77 anos, porque esse país estava, o povo foi deportado para tudo quanto é lado. Depois disso aqui, isso aqui, eles voltaram e foram restaurados, mas depois disso, ele já aconteceu outras coisas que eles foram espalhados. Acredita? E mesmo assim, eles em 1948, depois da Segunda Guerra, eles voltam e eles se tornam nação de novo. E 77 anos depois, eles têm um país, assim, com tecnologia de ponta, a ter
o sistema de defesa que estavam captando mais de 90% dos mísseis enviados do Irã para dentro do território de Israel. Então, a gente vê que Deus ainda vai ter um tratado com esse povo. Uhum. É isso mesmo, meu irmão. Essa guerra é antiga, isso aí é uma coisa muito antiga, né? Essa guerra que está acontecendo hoje, e ela é bíblica, né? Vamos chegar lá em Ezequiel e vocês vão ver que tem muitas profecias acerca dessas coisas que estão acontecendo. Mas aí a palavra de ânimo é que as misericórdias do Senhor é a causa deles não ser consumidos e é a causa de nós também não sermos consumidos. Porque a gente também desobedece a Deus, mesmo depois de ter aceito a Cristo como Salvador, a gente comete erros, a gente comete pecado, mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã, e porque Deus é fiel, né? E Ele prometeu que Ele ia estar conosco, ia nos guardar, e é isso que Ele vai fazer. Agora vamos ler o 3, 22 a 23. Olha quantos versículos bonitos tem no livro de Lamentações, que vale a pena ler esse livro, porque, como eu falei para vocês, aqui não dá tempo, apesar dele ser pequeno, não dá tempo da gente ler todo o livro. Mas se você quiser ter um entendimento melhor dessa matéria, você lê esses livros, são grandes, mas eu li eles de novo para poder estar ensinando para vocês, então é possível vocês lerem também, tá bom? Nem que for ouvir, coloca lá, quando você está fazendo alguma coisa, coloca em áudio e vai ouvindo, tá? Olha só esse versículo: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A outra, Daniel, não tem outro versículo? E elas são novas a cada manhã. Ah, é o mesmo, é o mesmo. Então, aqui agora eu quero que vocês olhem esse gráfico aqui, que legal. Olha lá, o livro de Jeremias era uma advertência, né? Olha, arrependa, muda a maneira de viver, olha para Deus e vocês vão ser poupados. O que aconteceu? Não fizeram nada disso. Aí veio o quê? Veio a destruição de Jerusalém e a queda do reino de Judá. Tronco foi cortado ali, o povo foi deportado, a cidade ficou em ruínas. Aí tem o livro de Lamentações. Isso aqui é a obra do Jeremias, né? Jeremias e Lamentações. Aí vem Jeremias, ele lamenta nesse livro, você lê, pouquinho, é bem pequeno. Ele lamenta, chora, é o pranto sobre a Jerusalém que ele amava tanto, o povo que ele amava tanto e que não ouviu a, a pregação desse profeta, que andou por lá, que fez várias coisas. Tem do profeta Jeremias, uma das passagens que eu gosto, quando Deus sempre usou muitas ilustrações para as profecias do Jeremias. E ele fala, desce lá na casa do oleiro. E ele desce na casa do oleiro, que significa o lugar onde a casa do oleiro era a olaria, né? Onde eles faziam os jarros, os utensílios, porque era de barro, né? As panelas, as coisas que eles usavam, era muito usado o barro naquela época. Então, era uma roda, e a roda, enquanto ele batia embaixo no pé, para aquele negócio circular, tinha uma pelota de barro em cima daquela, parecia uma bandeja, e ele ia moldando o jarro, mas tinha uma águazinha também que tinha que bater ali para o vaso, para barro não endurecer, porque se o barro endurecesse, não dava para ser moldado.
Então, ele mandou ele descer lá e olhar aquela, aquela atividade do oleiro ali fazendo o jarro. Então, ele falou assim, olha, aí o jarro despedaçou na mão dele e ele pôs em cima da roda e fez de novo um vaso e ele falou assim, olha, isso aí é o que eu quero que você fala para o meu povo, né? Ele era o oleiro, Deus é o oleiro, e nós, tanto a nação de Israel como nós hoje, como igreja, somos o barro. Se o barro não, enquanto o barro está na roda do oleiro, ele pode ser moldado, porque a água vai caindo ali. O que é a água? A Bíblia fala que a palavra de Deus é a água, né? Somos purificados pela água com a palavra, né? E então, enquanto aquela pelota de barro está em cima daquela bandeja do oleiro girando, a água batendo ali, se entortar, dá para moldar. Mas o barro, quando ele sai da mão do oleiro, ele seca. Ele seca e tem outra profecia que ele manda quebrar o jarro, né? Falou, assim como eu fiz com esse jarro, eu vou fazer com você, casa de Israel, casa de Judá, povo desobediente, né? Então, essas profecias eram bem ilustrativas, né? Da mensagens muito boa hoje, você pregar sobre isso, né? E também toca no nosso coração para que a gente queira ser moldável. A gente não pode se endurecer com o barro fora da mão do oleiro. A gente tem que ser um barro que fica na mão do oleiro, recebendo a palavra, né? Que era aquela chapiscada de água para ficar macio, para ser moldável. Então, quando a gente está na mão do oleiro, o que vai acontecer? Se entorta de um lado, ele arruma. Deus ajuda a gente a pegar forma, o formato que ele quer, e se tornar um vaso de honra, né? Que era o que Deus desejava para Israel, e é o que Deus deseja para a igreja dele, que é a noiva de Cristo. Então, essas mensagens que ele fazia, era mensagem muito, sabe, enfática, ele ilustrava as mensagens dele. Então, aqui sobrou o pranto desse profeta por tudo que aconteceu e que ele viu e que ele sabia que ia acontecer, porque o povo realmente não obedeceu, né? Então, isso para nós hoje serve de alerta, serve de ânimo também, de saber que se você está numa situação que não é legal, é você saber que se você coloca sua vida na mão do oleiro, e juntamente com a palavra de Deus, você vai se tornando uma pessoa moldável e que pode ter a vida transformada de novo e pode se tornar um vaso de honra, qual você nunca foi, de uma maneira assim muito melhor do que você já tem sido antes. Um vaso lindo que vai honrar o Senhor. Ou a gente pode se tornar aquela peça que não deu certo, mas que saiu da mão do oleiro e ficou torta e que não serve para fazer nada com ela, a não ser para ser quebrada, porque ninguém quer ter uma peça lá toda torta, feia, né? Então, é muito importante que a gente seja pessoas moldáveis e pessoas que deixa Deus errar, todo mundo vai errar aqui, né? Não tem nessa sala aqui, não tem no mundo alguém que não vai cometer coisas que desagradam a Deus, mas a gente não pode insistir como o povo insistiu aqui. Então, eles insistiu ao ponto de ser quebrado, né? Quebrar um vaso que entortou de um jeito que Deus teve que quebrar e fazer deles um novo vaso, porque depois esse povo aqui vai ser restaurado
e também vai sofrer de novo, como a gente está vendo aí nessa guerra. Por quê? Deus é, é misericordioso, é bom, mas ele disciplina aqueles que ele ama. Então, o convite essa noite é para que a gente seja um barro que não saia das mãos do oleiro, que a gente esteja sempre pronto a ser moldado, quando trabalhado por Deus, quando doer um pouco, né? Porque às vezes tem algum lugar que está meio torto e está difícil de acertar, Deus vai apertar mais, resista e fica na presença de Deus, porque é o único lugar que a gente vai ter segurança, que a gente vai sentir as misericórdias dele se renovando a cada manhã, porque ele é fiel, tá bom? Que Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite. A Neuza, a mãezinha dela, um beijo lá. Gabriela, Lidinha, Daniel Dionísio, Daniel Mendes, obrigado. O irmão Gesiel, e quem mais? Vamos ver aqui, eu não vejo todo mundo. A Marcinha, que Deus abençoe a Marcinha. O Alex e a Fernanda. A Nilka, Amém. Deus abençoe, estou feliz que você está aqui hoje, viu? E vamos orar, eu estava esquecendo, vamos orar para o pastor. Tem 2 pedidos de oração. Um é para o Fábio, nosso irmão lá de Portugal, que não está na aula hoje, porque ele disse que não está bem de saúde. Quero pedir que vocês orem em casa para o Fábio e para o pastor. Eu dei de esquecer o Gildo, pastor Gildo. O pastor Gildo falou que ele estava no atendimento, esperando um atendimento, uma consulta, que ele não estava Ele bem. não estava bem. É, então, vamos orar para o pastor Gildo. Eu vou pedir para o Daniel Mendes ele terminar essa aula, que a gente orando pelo Fábio e orando pelo pastor Gildo, que Deus possa estar cuidando da saúde dele. E lembrando também do pastor ai, Adilson, do pastor Adilson, tá? E ele sempre tem os probleminhas de saúde dele também, vamos pedir, tá bom? Ah, você tá sem. Ah, o Daniel tá sem o. Então eu vou pedir para o Daniel Dionísio. Ó, Daniel, você ora para o pastor Gildo, pastor Adilson e por Fábio, tá bom? E por todos os irmãos que estão aqui essa noite. Oremos? Oremos. Meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Meu Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos novamente em Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa aula. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Gildo, Senhor, a vida do pastor Fábio também, meu Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um, meu Pai. Que o Senhor possa estar cuidando da saúde de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, a vida de cada um e de todos os irmãos que estão aqui, meu Pai, cuidando da nossa saúde, cuidando, Senhor, de nós, que a gente possa sempre se manter, meu Pai, firmes na Tua presença, que nós possamos nunca perder o nosso foco, meu Pai, de estar contigo, de levar o Teu Evangelho aonde quer que a gente for, meu Pai. Nós colocamos a vida de cada um dos nossos familiares também em Tuas mãos, todas as nossas famílias, amigos, meu Pai, te pedimos que o Senhor possa continuar, meu Pai, cuidando de nós, nos dando saúde, meu Pai, nos dando força e vigor para continuar, meu Pai, fazendo a Tua vontade, permanecendo, Senhor, firme na Tua presença, Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até a semana que vem, tá? Onde estaremos juntos. Leia esse livro. Nós vamos entrar no livro de Ezequiel, tá bom? Que Deus abençoe o irmão Gesiel e todos vocês aqui, tá?